Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre o que a galera chama de Revolução Colorida, sabe? Que dizem ter acontecido aqui no Brasil. E a primeira coisa, velho, para falar sobre o assunto, é entender que a revolução, o que o pessoal chama de revolução colorida, é apenas um movimento capitalista para a mudança de facções da própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia da liderança da própria estrutura de Estado, que é apenas um gerenciador dos negócios, dos roubos da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os burgueses, os bancos, os esquizorrentistas, os latifundiários, os desgovernantes, enfim. E aí, justamente sobre isso, porque levar em consideração alguns conceitos, entendendo que esses conceitos são partes do capitalismo e trazendo esses conceitos para a sua realidade, só vai fazer parte do próprio rompimento com a realidade, que o capitalismo é, uma esquizofrenia, entende? Uma ilusão. Então hoje eu vou falar um pouco sobre a própria ideia de revolução colorida. Para isso, vou citar aqui duas pessoas que tenho ouvido muito nos últimos dias, que é Pierro Leiner, que tem um livro sobre a guerra híbrida, e o próprio Pepe Escobar, que é um jornalista que aparece muito no Duplo Expresso, que eu assisto também, é muito interessante o programa. Enfim, o objetivo da Revolução Colorida, da chamada Revolução Colorida, uma vez iniciada, é tomar o poder, entre aspas, o poder, porque o poder é real, é justamente o emanar, criar forma e materializar a própria verdade, a palavra de Deus, entende? O logos divino e imutável, a razão do próprio existir, sabe? Emanar, criar forma e materializar a própria essência, um que todos somos, entende? É esse o real poder. O real poder é a própria verdade, sabe? Mas a ideia do poder em si, o poder da falácia constitucional, o poder da ilusão que o Estado é apenas uma forma burguesa, desse poder a qual se fala no texto, fica meio óbvio. Porque aqui no canal é necessário entender realmente qual é a ideia do real poder, entende? E é sempre bom lembrar. É tomar o poder, entre aspas, e derrubar a liderança do Estado. Ela é muito eficiente para essa finalidade, uma vez que une-se, ou mais importante, dá a impressão de unir-se para atingir diretamente o anel interno, driblando os demais. Se as forças armadas vierem ao socorro do anel, o núcleo de liderança, e forem bem-sucedidas em repelir a ofensiva, está armado o cenário para uma guerra não convencional. Ou seja, dando a ideia de que o próprio movimento chamado Revolução Cultural é apenas uma jogada da chamada guerra híbrida, né? A qual já falei um pouco antes e vou me aprofundar mais à frente o conceito no canal. Para entender mais a guerra híbrida, eu trago essa segunda passagem do mesmo livro de Pierro Leiner de uma leitura ou de uma fala de Pepe Escobar, que é o Manual da Guerra Híbrida. No Manual da Guerra Híbrida, a percepção da influência de uma vasta classe média não engajada é essencial, ou seja, a pequena burguesia, para chegar ao sucesso, de forma que esses não engajados tornem-se mais cedo ou mais tarde contrários a seus líderes políticos. O processo inclui tudo, de apoio à insurgência, como na Síria, à ampliação do descontentamento por meio de propaganda e esforços políticos e psicológicos para desacreditar o desgoverno, como no Brasil. E conforme cresce a insurreição, cresce também a intensificação da propaganda e a preparação psicológica da população para a rebelião. Esse, em resumo, tem sido o caso brasileiro. Essa é outra maneira de se enxergar a própria chamada Revolução Colorida. Chegando a esses estudos, primeiramente eu gostaria de falar o que aconteceu realmente aqui em 2013 aqui no Brasil, sabe? Com relação ao... porque é necessário separar o que é legítimo, ou seja, a luta contra o sistema, do reformismo, entende? Por exemplo, com relação
os nacionalistas de CBF, sabe? De camisa da seleção. É bem diferente, sabe? Diferente de distanciar a própria luta do movimento passe livre, que era formado através de uma federação de pessoas que já estavam engajadas na luta pelo transporte público já há alguns anos, ao qual eu fiz parte, por exemplo. Aqui na Bahia foi muito curioso o próprio concepção do movimento passe livre em 2013, porque não só de estar à frente nas manifestações, mas enxergar o próprio gueto junto à frente da própria manifestação, sabe? E isso foi muito importante, velho. Essa relação de classe que se deu nas manifestações, sabe? As relações de classe que se deu nas assembleias para a formação dessas manifestações. Assembleias essas as quais os reformados, os reformistas, os pelegos, ou seja, os capitalistas, não se apresentavam claramente, sabe? Não se mostravam a cara. E o que aconteceu aqui na Bahia foi justamente uma das facções da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, o Partido dos Trabalhadores, tentou infiltrar através de 3 pessoas, falando diretamente com a mídia e se dizendo falar sobre o movimento todo em si, o movimento do passe livre, ao ponto de o federalismo do movimento passe livre, a real luta do movimento passe livre no país, a qual tínhamos o movimento de passe livre de São Paulo, do Rio de Janeiro, aqui na Bahia se chamava o Tarifa Zero, sabe? Porque foi necessário a mudança do nome, porque o PT, de certa forma, tomou o nome para si. Apenas 3 pessoas que só tentaram ser vereadores e participar, ou ser esse nada, que é a própria participação do sistema ímpio capitalista, o reformismo, entende? Através das facções, partes da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os partidos. Enfim, é necessário entender o que é realmente legítimo da própria estrutura de manifestação contra o próprio sistema ímpio capitalista, a qual o movimento passe livre foi e é essa representação em 2013 do que veio a seguir, sabe? O uso dessas manifestações e da mobilização da consciência de massa através do choque com o rompimento da realidade, com o movimento de mídia, com o movimento financiado pelo Deep State americano para a formação das manifestações que se deram ao impeachment de Dilma, sabe? E é necessário mesmo entender isso. Não só entender que em 2016 não houve realmente um golpe, sabe? Porque Dilma estava... o golpe em si é realmente o próprio sistema ímpio capitalista, a falácia constitucional, sabe? A negação da palavra do Cristo, pois ninguém pode ter 2 senhores, entende? É a própria antidemocracia representativa, sabe? Que se escondem os reformados, os capitalistas, para não lutar pela real democracia. O governo una da própria verdade dentro da gente, que governa a mim, governa você e a todo um que somos, entende? Esse é o próprio governo una do Pai, a essência, Elohim, entende? Então, justamente é necessário entender o que é realmente legítimo da luta contra o sistema ímpio capitalista, contra a falácia constitucional, contra a antidemocracia representativa. Isso é realmente legítimo, da própria luta pelos partidos, do seu vanguardismo elitista, oportunista, que são parte e que as representações, os desgovernantes, entende? E aí eu escrevi uma série de coisas para falar um pouco sobre 2013. 2013 é necessário separar justamente o legítimo e a revolução colorida, ou seja, a manobra imperialista. A revolução colorida é apenas uma manobra imperialista para o controle e troca das facções burguesas, das facções da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os partidos, o Estado burguês, enfim.
justamente essa troca é dada pelo Império para controle sobre a colônia, entende? Por isso foi que Dilma foi impeachmentada, também por isso foi que se gerou um Bolsonaro, por isso que se afastou Lula para que ele não participasse das eleições, enfim, por isso que se manifestou o que é chamada a própria Revolução Colorida, né? A luta de facções, ou seja, os partidos, da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, os esquizorrentistas, os banqueiros, os latifundiários, os desgovernantes, do embate dos ímpios, dos que negam a própria palavra do Cristo, aceitando a própria antidemocracia representativa, aceitando a própria falácia constitucional, ou seja, sendo capitalistas, reformistas, para a queda de si mesmos. Eles lutam entre si, sempre, num caos, para a queda de si mesmos a todo momento. Por isso que todo dia a gente vê as manifestações da própria queda deles, dos ímpios, dos capitalistas e do próprio capitalismo, em todas as suas manifestações, sabe? Tanto embaixo da própria estrutura da pirâmide, quanto no caos da sua queda, os de cima, sabe? A proibição do desejo gera justamente o desejo pela proibição, sabe? A própria existência da verdade gera no homem o desejo para a negação da própria verdade, sabe? E o que faz com que a mente humana passe pelo processo de dedução lógica que gera a própria manifestação da verdade na consciência objetiva, sabe? Ou seja, o fim da própria negação. E como máquina de desejo em si, como máquina produtiva, como capitalistas, todos são esquizos, porque são rompidos com a própria realidade, rompidos com a humanidade, rompidos sem entender a própria essência que tudo forma e que tudo é a própria verdade, a realidade. Todos são esquizos, psicóticos e perversos. Este é a perversidade, que é o estágio final da própria depressão, entende? Essa depressão e essa perversidade, ao qual Bolsonaro é uma representação, assim como todos aqueles que são reformistas, ou seja, capitalistas, a própria perversidade deles são a expressão maior da depressão a qual vivem, do quanto são infelizes, entende? Focando na verdade, num debate contra eles, tornará o canalha, ou seja, o perverso, em um tolo, sabe? Ele, ao conceber a verdade, você, por exemplo, falar sobre a auditoria da dívida pública com Paulo Guedes, ou com Guedes, por exemplo, só vai fazer ele, um canalha, se tornar um tolo, sabe? E é isso que se manifesta todos os dias, porque o ímpio se bater com a própria verdade é o que eles vivem diariamente, ou seja, a queda deles. A guerra deixa de ser apenas para o domínio, ou seja, justamente a compreensão da própria verdade faz com que você, dentro de si, compreenda o próprio governo una do Pai, a essência, a própria verdade, dentro de ti e dentro de todo um que somos, sabe? Entendendo que esse caos é não existente, o caos que é gerado que os ímpios entendem como caos, que é justamente a guerra que eles vivem entre si, é não existente, sabe? Porque tudo é a ordem, a própria verdade se manifestando, sabe? E hoje eu fico por aqui. Peço para que você se inscreva no canal, a gente tem um Pix, o Patreon, o Apoia-se logo embaixo e até mais.